Com a graça de Deus, uma vez mais, estamos reunidos aqui através deste canal, onde juntos queremos conhecer um pouco mais, um pouco melhor a fé que professamos. E em setembro é o mês da Bíblia. E nós queremos assim compreender toda a importância, todo o papel que a Sagrada Escritura desempenha na nossa vida. Peçamos a bênção de Deus sobre nós e rezemos juntos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai de bondade, em vossas mãos nos colocamos uma vez mais, pedindo a vossa graça, a vossa bênção, que o vosso Espírito Santo nos ilumine, abra a nossa inteligência, o nosso coração, a fim de que saibamos acolher e compreender a vossa vontade a nosso respeito. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa, nós estamos celebrando o mês da Bíblia, o mês de setembro, onde a Igreja Católica coloca como tema, especialmente falando, a Sagrada Escritura. É claro que todo dia, todos os meses, o ano todo se celebra a palavra, mas a Igreja tem alguns temas a serem abordados de maneira mais aprofundada. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. É a revelação de Deus para nós, seres humanos, que nos mostra o caminho a seguir, é fruto da caminhada da Igreja, fruto da caminhada do povo de Deus, das primeiras comunidades, e nós queremos assim compreender que a palavra é uma verdade, e tudo que está aqui é verdade, e nós somos chamados a seguir, a praticar, mas, primeiramente, conhecer. Eu não amo aquilo que eu não conheço. Então a Igreja Católica, ela tem a palavra como um livro inspirado que vai norteando a nossa caminhada. Mas não é apenas a Bíblia, Nós temos o magistério da Igreja, nós temos a tradição da Igreja. E se você acompanhar comigo na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: Por isso, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, consolem os vossos corações e os confirmem para toda boa obra e palavra. Então esse é um texto onde o apóstolo Paulo está falando da tradição oral e da tradição escrita. Quer dizer o quê? Que tudo o que os apóstolos viveram e ensinaram foi anunciado de maneira escrita. Por exemplo, esta carta aqui, que é uma carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, mas que também foi feita uma transmissão oral, uma transmissão que foi falada, que foi dita, mas que não foi escrita. E essas duas tradições, oral e escrita, se juntam e vão fazendo com que o povo de Deus compreenda tudo aquilo que o Senhor revelou para a sua salvação, para a sua santificação. Então aqui é um texto onde o apóstolo fala que não é só o que está escrito aqui, mas todos os costumes, as tradições que foram sendo transmitidas de geração em geração. Você está me entendendo? Então a Igreja Católica, nesses 2018 anos, teve muita coisa que aconteceu lá atrás,
depois que a Sagrada Escritura foi formulada, organizada, tal e qual está aqui hoje. O que os padres da Igreja falaram, o que os papas falaram, o que os santos falaram, os mártires na defesa da fé. Então a Igreja Católica hoje, ela não pode deixar de considerar o que foi dito lá no começo, nos concílios, quando vieram as heresias, quando vieram os apóstatas, ensinando coisas contrárias ao que Deus revelou, ensinando coisas contrárias aos dogmas da Igreja. Os dogmas da Igreja, eles são baseados na palavra. Dogma quer dizer verdade de fé. Então a Igreja foi defendendo a fé. Os santos, os apóstolos, os mártires, João Batista, Pedro, Tiago, João, os santos que vieram depois, Santo Agostinho, por exemplo. Então tudo isso é uma riqueza de ensinamento que a Igreja precisa levar em consideração. Os católicos, daqui 200 anos, eles vão levar em conta o que o Papa Francisco ensinou, o que João Paulo II ensinou, assim como nós também levamos em conta o que os outros ensinaram, tudo em sintonia com a palavra de Deus. Então é uma igreja que tem todo um histórico, toda uma caminhada, e é preciso se levar em conta tudo isso. Nós mesmos hoje fazemos muitas coisas em nossos movimentos e pastorais que nós aprendemos sem que ninguém tenha escrito, de ver os outros fazendo, de ouvir os outros falando, coisas boas que foram sendo transmitidas, costumes, comportamentos que nos ajudam a viver a identidade daquele movimento, daquela pastoral, daquele serviço. Assim também os cristãos. É claro que lá no começo eles não tinham a palavra como nós temos hoje, prontinha assim, encadernada, bonitinha. Eles não tinham a doutrina toda ela formulada corretamente. Isso foi à custa de muito sacrifício, de muito sangue, viu? Muitos se doaram a ponto de dar a vida pelo Evangelho, por Jesus Cristo, pela Igreja, pela doutrina. Um outro texto significativo que nos ajuda a refletir isso está lá no último capítulo do Evangelho de São João, que você pode também conferir comigo depois, que é João 21, lá no versículo 24 e 25, onde São João fala assim, que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas neste livro. Então, para nós católicos, a Bíblia é a palavra de Deus, que tem que ser lida, interpretada, compreendida. Se você voltar nos vídeos que nós postamos aí nas semanas anteriores sobre a catequese, sobre a palavra de Deus, a direção espiritual, você vai rever lá quantas vezes nós falamos, né? Que a palavra não pode ser lida ao pé da letra, né? Quando eu falei aqui com você a respeito da devoção aos santos, das imagens, quantas situações onde a palavra manda não fazer imagem, lembra? Depois manda fazer imagem, não é assim? A palavra onde Deus diz honrar pai e mãe, lá no livro do Êxodo, e depois Jesus no Evangelho responde para Nossa Senhora, mulher, o que nós temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Então, textos nas catequeses anteriores que deixavam bem claro que a palavra não pode ser lida assim, de maneira fundamentalista. Então, temos que ler a palavra, procurar entender. Cada texto desse, cada versículo desse está escrito dentro de um contexto histórico, político, econômico, religioso. E o autor sagrado, mesmo sendo inspirado por Deus, mas era um ser humano que estava marcado pelo contexto da época em que ele vivia. Então, para nós católicos, a Bíblia é a palavra de Deus,
fonte de verdade, fonte de vida, mas não é a única fonte de toda a verdade. Até porque primeiro veio a igreja, depois veio a palavra. Está me entendendo? Setembro é chamado o mês da Bíblia, porque em setembro se celebra o dia de São Jerônimo. E é São Jerônimo quem vai trabalhar para que a palavra seja traduzida e hoje pudesse ser lida e compreendida por todos os povos, cada qual na sua língua, no seu idioma, de acordo com a realidade onde vive. Então eu desejo que essa catequese de hoje seja uma recordação da maneira como nós devemos ler a palavra, ouvir a palavra, crer na palavra, mas sem nos esquecer de que a palavra deve ser interpretada. E a igreja é quem recebeu de Jesus, por excelência, a missão, a autoridade e a assistência do Espírito Santo para interpretar corretamente a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.